Ó, Auditório Franco Montoro, Danilo, Conceição, estão assistindo pela internet? Então, vem cá, vem cá. Nós vamos tentar passar o filme. Faz só uma palhinha, faz uma fala técnica, uma ficha técnica do filme, faz uma presença. Ó, você, eu sou a diretora mesmo. Tá. Filme e tal. Uma Tudo no microfone, fala direito. Tá, sou Luciana Burlamac, diretora do Entre a Luz e a Sombra. E o que você quer que eu fale? Não, você quer que eu faça um resuminho do filme. Um resuminho. Tá bom. Então, é que eu não sei se... Bom, tudo bem. Bom, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui, que vieram à tarde, no horário de trabalho, para estar assistindo ao filme. É um filme que eu fiquei 7 anos gravando, ao longo de 2000 a 2007. E o objetivo dele era compreender um pouco mais sobre a violência do nosso país. E tentar entender o que nós temos a ver com isso, né? Onde que a gente se encaixa nisso. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Assim, eu estou realizando um sonho, realmente, estar apresentando o filme na Comissão da Verdade, que nós que somos ativistas na área de direitos humanos, a gente admira muito o que está acontecendo no país. Quero agradecer ao Adriano Diogo, né, por essa oportunidade, realmente, de estar apresentando o filme aqui. E gostaria de conversar com vocês depois para a gente debater o filme e pensar em caminhos, né, para a construção de paz, de uma outra sociedade. Fala agora um pouquinho só do conteúdo. O que é o roteiro, o que é o filme? Só um pouquinho. O filme ele conta, eu vou contar pouquinho para vocês assistirem, mas eu acompanho a vida de 4 personagens, que são 2 jovens, na época eram jovens, né, do sistema carcerário, que estavam presos no Carandiru, e formaram um grupo de rap, que é o 509E. E eu acompanho a história deles e da Sofia Bisiliar, que é uma atriz que se dedicou a vida dela para o sistema carcerário. E também a história de um juiz que tem uma postura mais humanista e acredita na recuperação, na reabilitação das vidas, colocando dessa forma. Então, eu acompanho a história desses 4 personagens ao longo de 7 anos, e ao longo disso aconteceram muitas coisas importantes no Brasil. Então, é um diálogo sobre a vida deles e a história da violência no Brasil, basicamente. Tá bom. Então, se você está nos acompanhando pela internet, um filme importantíssimo, um filme novíssimo, não é um filme que estava lá numa prateleira mofada, é um filme novíssimo e uma contribuição importante para que haja menos grupos de extermínio, menos mortes na periferia, que acabe com a resistência seguida de morte, que acabe com os esquadrões da morte e que o Brasil não tenha mais pena de morte para a juventude negra da nossa terra. Muito obrigado por você ter trazido esse filme, esse seu trabalho, essa coisa belíssima que você fez. Então vamos, Braga, podemos começar? Tudo bem? Então vamos lá. Então vai, com vocês, Luz e Sombras. Obrigada. Fala um pouquinho? Não, é porque tudo isso que foi contado aí, eu não sabia, né, que tinha registro, né? Mas essa é tudo que... Eu sei de tudo isso desde 1994, né? Quando eu conheci o Dexter, lá no Capão Redondo, em 1994. E aí fiquei vendo todas essas coisas, esses registros todos. Aí falei, porra, nem sabia que existia tudo isso, né? Não sabia, porque o 509E, ele foi produzido na minha casa, praticamente na sala, no quarto da minha casa, todos os discos, tudo que foi feito. E a gente não tem conhecimento, né, Eliane? E a gente não tem conhecimento, não sabia de nada assim. Essa ONG, essas 100%, o 100% favela que mostrou a festa ali, tudo isso, né? Eu acho feio. Um filme assim passando. Né? Mas enfim, é um filme dentro do filme, né? Um filme que eu fiquei invisível lá olhando, né? Mas é assim, né? Agora eu levei um susto, falei, nossa, queria ter tido conhecimento antes para poder colaborar um pouco, né? Mas já passou. Parabéns. Dá um beijo na Sofia. Né? Com certeza. Bom, gente, obrigada por terem vindo, terem resistido, que é um filme longo, eu sei. Deixa eu só pôr meu óculos aqui, que eu estou meio cegueta. Pronto.
E, na verdade, eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês quiserem debater. E acho que é uma oportunidade de estar passando o filme aqui. Ele foi lançado em 2009. O Caísa, que está ali, já viu o filme umas 10 vezes. Passou em Madrid, quando ele morava lá. E, enfim, o filme rodou muitos países, mas o mais, assim, o mais forte, o mais importante para mim é realmente estar passando no Brasil. Então, quem está aqui, eu quero ouvir. Basicamente isso. Quem quer falar? Então, fala. Pode ser. Olha, vou te contar um pouquinho o que eu senti quando eu estava gravando, tá? Porque aí depois você tem a sua reflexão. Mas, naquele momento, eu também fiquei assim. Eu sempre gosto mais de ouvir o que as pessoas sentem daquilo do que emitir minha opinião. O que eu posso falar, pelo que eu ouço das pessoas, eu até concordo um pouco, é que aquela frustração ela está um pouco misturada também com uma questão mais pessoal. Muita gente me questionou, não muita, algumas pessoas me questionaram por que eu deixei isso no filme. Ah, mas isso vai ser um tiro no pé, sabe? Você está falando contra aquilo que você está defendendo. E eu achei que é justamente por isso que eu queria deixar, porque eu não quero fazer um filme panfletário. Eu queria que fosse um filme que tivesse as suas contradições, porque elas são reais. E a gente tem, na nossa vida, a gente tem coisas que a gente faz, depois a gente se arrepende, depois a gente questiona. Então, ali é um momento de reflexão sobre uma realidade que não dá para ser romântico 100%. Eu sou totalmente contra prisão. Eu acredito que todo mundo pode mudar, mas tem situações que te ajudam a mudar e tem outras que te destroem. Então, eu dentro daquele momento da Sofia, eu acho que ela estava caindo junto com o Carandiru, porque não estava mais materializado ali o sonho dela, né? Agora, se tem saída, se não tem como, aí todo mundo tem que pensar junto mesmo. Tá. Eu acho que não precisa, né, do microfone. Hã? Olha, eu prefiro responder da seguinte forma. Eu preciso responder da seguinte forma. Eu acho que o filme conta um pouco, né? Isso que você falou, acho que tem aquele depoimento do Dexter no final que ele fala, né, o que ele sente, como é que ele vê, como é que ele vê o afro e tal. E acho que é isso, assim, é o que está no filme mesmo. Talvez a resposta eu não tenha essa resposta. Sabe aquela coisa de filme quando você sai que você fica ainda tentando eu acho que talvez eu não posso entrar no coração deles, assim. Eu acho que é o que eles falaram ali. É bem o que aconteceu mesmo. Não tem nada sendo escondido. Eu acho que é aquilo, do jeito que está. Aí teria a gente exatamente. Eu acho que eu consegui chegar até aí para perguntar. Eu não tive depois nenhuma conversa particular, sabe? Então meio que contei aquilo que rolou. Aí, se tiver outras coisas, aí já são coisas mais íntimas, pessoais, assim, que eu não entrei mesmo. Eu acho que é isso. Foi aquela visão que eles tiveram, os desencontros, né, de visões de mundo. Mas eu não poderia falar por eles, assim. Eu sinto que o que eles falaram é como se ficar um pouco com dúvidas, eu acho que porque tinha dúvidas, ainda tem, eu não sei. Aí eu não poderia responder mesmo.
Boa tarde para todos. Esse filme é muito grande, uma plateia tão pequena. Em 2002, eu passei uma noite no Capão Redondo. E eu vi o cara tocando Pixinguinha. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse trabalho que eles fizeram lá. Porque a educação é essencial para que se evite que a pessoa chegue a uma cadeia. E quando o cara estava tocando Pixinguinha, eu falei, pô, aqui é Capão Redondo. Em 2002 não era tão civilizado quanto agora, que o metrô deixa o morador praticamente dentro de casa. Aí eu, olhando esse filme, eu entendi por que o cara estava tocando Pixinguinha no Capão Redondo, porque tinha alguém trabalhando durante 20 anos para que se chegasse educação naquele lugar. Eu vi dessa forma o filme. Não foi o lado pessoal dela, não. Foi educação mesmo. Parabéns. Obrigado. Lindo, lindo. Dá para falar? Dá para falar no Gogó? Eu posso falar aqui, eu acho que todo mundo está ouvindo. Luciane, eu gostei bastante do filme, achei bem interessante. É longo, né? Assim, tem que ter um pico para assistir até o final. Mas eu estava assistindo, eu não sabia da existência do filme, e eu estava procurando algumas coisas na internet e eu achei uma coisa bem interessante aí, é o que me motivou a pergunta. Porque o seu filme é um filme muito biográfico. Assim, é um filme que acompanha a trajetória de praticamente 4 pessoas, né? É o Dexter, o Afroex, a Sofia e o Juiz, que eu esqueci o nome. E ao mesmo tempo, linka isso justamente com o problema do sistema carcerário no Brasil, a criminalidade, o surgimento do PCC e o surgimento do 509. E eu estava olhando, só na internet, eu achei um manifesto do Dexter, né, que ele lançou na época do lançamento do filme, foi em 2009, falando que ele não tinha tido acesso ao material antes do lançamento, e um tom um pouco, digamos, não digo agressivo, mas assim, questionando um pouco o que viria no filme, né? E aí eu pergunto, assim, como que ficou, como que se constitui essa relação entre você e as pessoas do filme, né? Esses personagens que são personagens reais, né? São pessoas que têm a vida exposta ali, né? E, por exemplo, o Dexter saiu já faz acho que 1 ano e meio, 2, que ele já está em liberdade, continuou fazendo shows, continuou no rap, o Afroex também continua fazendo trabalhos sociais. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a repercussão do filme, e se depois o Afroex teve contato com você, assistiu o filme, se posicionou em relação a isso. É a velha discussão das biografias. Não, mas eu tenho total tranquilidade em contar a história. Na verdade, assim, o Afro acompanhou quase todos os lançamentos do filme comigo. Ele assistiu o filme do meu lado. Eu, ele, a Sofia e a namorada. E o Juiz também, eu pude assistir ao lado dele. A Sofia assistiu várias vezes. O Dexter estava preso, em regime fechado. Eu tentei levar o filme inúmeras vezes e a Secretaria de Administração Penitenciária não permitiu. Tem até um documento oficial que saiu nos jornais. O que aconteceu na época é que chegava, imagina uma pessoa presa, sem saber o que estava acontecendo, chegavam informações todas possíveis. Sei lá o quê. E aí ele ficava intrigado com isso. E quando eu consegui que ele... E aí ele fez um manifesto, mas não tinha razão alguma, na verdade. Sem ter visto. Quando ele viu o filme, que eu consegui, porque eu entrei na vara de execução, quase obriguei, fiz a juíza assistir o filme, o meu advogado foi lá. Um pouco depois ele ganhou a liberdade condicional. O filme não fez mal para ele, eu sei. E pessoas que conversam com ele falam isso. Então, assim, eu não tenho relação com ele hoje, poderia ter amanhã, não tem problema algum.
Mas houve um distanciamento. Isso existiu, mas não aconteceu nada. Tanto que ele dá autorização. Né? Houve uma relação de confiança. Agora, o que chegou aos ouvidos dele, aí eu não tenho controle, né? Porque aí vira uma paranoia. Mas eu acho que isso foi completamente esclarecido depois que ele assistiu o filme. Então, foi um momento, né, de tensão e de... Que, claro, que na época eu fiquei super triste, porque eu queria que ele estivesse junto e tal, mas eu não consegui. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Sim, o filme tem uma coisa maravilhosa assim que eu achei que para mim foi o mais legal, que foram a distribuição nas escolas públicas, que isso é uma coisa difícil assim. O MEC licenciou para 75 mil escolas públicas, ou seja, são 30 milhões de alunos que têm acesso ao filme e 1 milhão de professores. Eu gostaria de fazer, eu ainda não desisti disso, de criar um portal, alguma coisa que pudesse criar como se fosse um... Hoje tem o Facebook, né? Talvez seja mais fácil, mas sabe, uma rede de conversa entre essas... porque realmente eu acho que é bacana, sabe, ter algum trabalho específico nas escolas. E fora do Brasil foi legal, assim, porque o filme eu tive muita dificuldade, não foi um filme fácil, eu acho que dá para perceber. E tanto que para eu conseguir que ele fosse aceito nos festivais foi uma loucura, todos negavam. Acho que eles nem chegavam a assistir o filme inteiro. E eu continuava mandando, até que um festival aceitou na mostra competitiva. E eu até achei que era um engano. Escrevi, falei, é verdade, assim... não, na competitiva, o Festival de Biarritz. Eu falei, não é possível. E aí nós fomos, né, eu consegui levar o meu editor, que foi um guerreiro, Matias Lancetti, ficou 2 anos e meio editando o filme, uma loucura. E o filme ganhou o festival, o prêmio de público. Então, foi um negócio assim, eu falei, nossa, eu fiquei realmente muito feliz. E aí, a partir daí, os festivais começaram a chamar. E aí houve uma abertura para que... E aí ele percorreu muitos países. E isso foi muito legal, porque é um filme que, aparentemente, é muito brasileiro, mas ele fez um sucesso em festival no Japão. Ele está em Hong Kong, nas universidades, discutindo questões globais. Então, foi para a Polônia, sabe? Teve em Moçambique, foi assim uma comoção. Foram políticos da velha guarda vendo o filme, chorando e querendo que todos os políticos vissem. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, que eu acho que foi pouco, eu gostaria que fosse muito mais, né? Mas a gente conseguiu fazer pré-estreias em Paraisópolis. Assim que eu tiver condição financeira, porque eu fiquei num prejuízo total com esse filme, eu quero lançar o DVD dele ano que vem e aí poder, sei lá, fazer outras coisas com o filme, mostrar nas escolas particulares, nas comunidades. Realmente eu não tive fôlego para isso, eu não consegui. Mas teve uma trajetória bem forte. Até hoje ele está assim, passa em algum lugar fora, acontece um festival. Foram muitos anos, né, de exibições. Na sala de cinema? Boa tarde. Eu não assisti o filme, mas eu estou sabendo mais ou menos que o meu amigo do SOS Racismo me falou. Né? Acabei de chegar. Mas o rapaz ali falou que no Capão Redondo, né, ele esteve lá, e as pessoas tocavam, cantavam Pixinguinha. Isso me emocionou muito, porque a minha geração toda... a minha adolescência já vem pós-64, né? Então, o que se vê hoje, você não ouve mais Pixinguinha, você não ouve um Jacques do Pandeiro, um João do Vale, e outros, né? Um Teixeirinha, né? Entendeu? Então, isso me incomoda muito. Uma vez eu tive um evento aqui, aí eu pedi para falar, aí eu falei, né, da situação hoje. Crianças hoje começam o início da escola, você só vê as crianças com mochila, com
o caderno lá do menininho que dá murro, todo verde, a menininha lá, lourinha, aquelas coisas que eu nem sei falar, aquilo, nem sei o que é. E não me interessa também, porque não faz parte do meu mundo. Aí eu falei, né? Daqui falei, olha, a gente cantava o hino nacional na escolinha lá da minha terra, lá em Manaus, lá, entendeu? Mas até hoje eu sei o nome dos meus professores, o nome da escola, o nome da diretora e tudo. Aí um dos cidadãos que estavam aqui, estava aqui na coisa, falou para mim assim, mas a senhora cantava o hino nacional quando a senhora era pequena porque os militares obrigavam os professores a fazer os alunos cantarem o hino nacional. Se eles obrigavam ou não, não interessa, entendeu? Não interessa. E eu, sinceramente, eu fiquei muito emocionada, não vi, mas tenho certeza que foi um grande trabalho que você fez para chegar até aqui, mas eu fiquei muito emocionada quando você falou de Pixinguinha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Você faz essa ligação, né? Eu acho que é isso que é o grande momento, né? Você está fazendo uma exibição dentro da Comissão da Verdade, poder participar do desvelamento, receber mais essa informação, isso eu achei bárbaro, maravilhoso. Queria que você falasse desse momento da Comissão da Verdade. Foi uma coisa bem mágica, assim, poder linkar eu acho que o filme, assim, você imagina, ele foi gravado em 2000, quer dizer, isso tem quantos anos? 13, né? Até 2007. Foi lançado em 2009. E, de certa maneira, ele se encaixa muito nessas manifestações de agora, né? Ele meio que tem ele é meio visionário, né? A história, eu digo, né? Ele já é muito, isso já, assim, ele é muito atual, né? E, infelizmente, também, né? Mas é. E dentro da Comissão da Verdade, mais ainda, porque, quer dizer, é um momento em que você está tentando restaurar a memória, trazer dignidade para essas histórias, encontrar a verdade. É muito incoerente a gente não conseguir fazer isso no presente. Quer dizer, daqui a 30 anos vai ter uma Comissão da Verdade de agora. Então, é uma responsabilidade muito grande de todos nós, né? Porque eu acho que nas nossas atitudes e na nossa omissão a gente está contribuindo para algo. Então, quando eu e a Beatriz Sainer, né, cineasta, também ativista, quando a gente teve a ideia de fazer o abaixo-assinado, a gente falou, assim, tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se posicionar. Se a gente vai conseguir 5 assinaturas, 100, 1000, eu não sei, mas a gente tem que tentar provocar esse tema dentro do nosso meio, porque não faz sentido você ficar filmando, contando histórias do passado, e, na hora que você está vivendo, você não tem posicionamento político, né? Eu acho que isso é fundamental. E, então, eu acho que esse link vem um pouco disso, uma consciência pessoal até, política, e do que você fala, né? Você tem uma coerência com aquilo. Então, achei bárbaro poder fazer esse link. Parabéns para a Comissão da Verdade. Renan, Adriano, Ivan, para a gente foi maravilhoso, assim. Tomara que tenha outras possibilidades de links. Eu acho que vai ser bem bacana. Respondida aí. Podia até falar também. Só para explicar, né? Eu sou ex-preso político e eu convivi com vários presos, né, comuns, que eu fiquei os últimos 3 anos lá em Taubaté, Casa de Custódia e Tratamento Taubaté. E, efetivamente,
o sistema prisional ele é vingativo, ele não tem nada a ver com penitenciária, com a ideia de penitência, nem de correção. Antigamente tinha as casas de correção, né? É uma coisa para vingar, para matar. Você tem que passar mal. Você não veio aqui para ser tratado como gente, é para ser destruído mesmo. Os poucos programas que tem de ressocialização, como esse, de teatro, como de alguns psicólogos que fazem trabalho, resistem a duras penas, porque não há incentivo. Lá atrás, tinha um programa dos governos que chamava Casa do Egresso. O cara saía da cadeia e tinha uma casa mesmo, que vivia lá em comunidade e, aos poucos, ia se adaptando. Arrumava emprego, arrumava escola, arrumava passe para o cara visitar a família no interior, tal. Isso foi destruído, isso não existe mais, né? Então, o sistema penitenciário ele é cruel mesmo. Por quê? Porque eu que convivi com bandidos, né, eu acho que a classe média tem a mesma ideologia do bandido. O tarado, por exemplo, como eles gostam tanto de falar, ele é odiado pela classe média igualzinho como os bandidos. A classe média diz, tem que torturar e tem que matar. O bandido também fala, tem que torturar e tem que matar. A única diferença é, a classe média diz, a polícia faz isso por mim, que eu não vou sujar minhas mãos. O bandido faz, ele tortura e ele mata, né? Então, essa cabeça é uma cabeça que é cruel. Então, o cara está lá para ser torturado e para ser morto. Quem sobrevive não tem a mínima vontade de trabalhar, por exemplo, porque não vale a pena. Eu convivi com um cara que liderou uma das últimas rebeliões na detenção, o Marcos Palmeira, inclusive é o nome dele. O Marcos era o Marcão, né, um negrão alto, bonitão, forte, inteligente pra caramba. Eu falei, Marcão, por que você vai? Sai dessa vida, cara. Porra, vai cuidar de política, vai fazer alguma coisa pelo teu povo e tal. Eu falei, Ivan, o que você acha que eu vou fazer? Vou ganhar uma miséria igual meu pai, que é pedreiro? Vou casar com uma mulher que é igual a minha mãe, que é lavadeira? Hoje eu não tenho nada, amanhã eu tenho muito. Em algum momento eu vivi bem. Então, por que eu vou me meter a trabalhador? Trabalhador não vale a pena, cara. E eu, fazendo e tal. Aí ele saiu da cadeia, 6 meses depois foi preso, foi para a detenção e liderou uma baita rebelião lá, um negócio monumental. Exigiu helicóptero, e aí puseram o helicóptero em cima do presídio, né, do teto. Foi na época do Luizão? Foi. E aí, quando eles vão para o helicóptero, eles são abatidos a tiros, porque era obviamente que eles iam fazer isso, né? Não iam derrubar o helicóptero, porque seria um prejuízo para os cofres públicos. Então, abate como cão mesmo, né? Então, esse tipo de coisa, né, são poucas as experiências como essa, de teatro, como de costurar bola, são pouquíssimos. Costurar bola, os caras exploram mão de obra escrava, literalmente cativa, né? Mas são pouquíssimas as experiências. Hoje, quem manda é o PCC. O PCC que diz, pode isso, não pode aquilo. Quem manda dentro da cadeia é o PCC. E é um fato isso. Então, essa experiência de ressocialização, você é balela, entendeu? Você é balela. É uma coisa vingativa, né? Tem um monte de mitos, né, que 90% são negros. É mentira. Mentira. A população carcerária é branca na sua maioria. Não total, né, mas é branca. É classe média, entendeu? Aquele menininho sem vergonha que quer ter aventura. Não é pobre só, não. Tem isso. A maioria é pobre. Não, a maioria é pobre, lógico que é. Mas você tem tudo isso. Não dá para você classificar carimbando. É pobre, é negro, não existe. Porque, na verdade, assim, eu nem gosto de falar assim, mas os pobres, né? É que acabam ficando porque não tem assessoria jurídica, né? Porque se tivessem bons advogados, estariam todos... cidadania nem na morte. Eu peguei vários casos de pessoas que estavam 10 anos ali e já podiam ter saído há muito mais tempo. Então, não tem bons advogados. Porque com bons advogados sai todo mundo, assim. E o que eu queria colocar, assim,
a gente precisa ter uma reflexão mais profunda sobre o que a gente quer da sociedade, porque fica muito uma coisa muito rasteira, assim, sabe? De maneira geral, as discussões são muito pouco profundas, né? E eu não sei como fazer isso. Eu acredito, assim, na minha visão, dentro da questão eu acho que o sistema prisional, se a gente tivesse um olhar verdadeiro e se a gente conseguisse ampliar essa discussão de verdade, né, a partir de agora também, a gente resolveria muitos problemas do Brasil, porque ali não é só a pessoa que está presa ela, está presa a família, está presa os filhos, está preso quem tem medo delas, está preso a sociedade. Só que a gente coloca isso como porque a gente não está afim de olhar para isso. Como se fosse o lixo, né? E eu tive experiências assim, eu vi presídios menores no Rio Grande do Sul, em Lajeado, por exemplo, que tinha índice de reincidência de 70%, e depois que um advogado foi para lá e levou música, levou alcoólatras anônimos, porque muitos casos de crimes, homicídios são ligados ao álcool, levou agrônomos, conseguiu empresários que, quando você saía, você já saía empregado. E não é empreguinho. Por exemplo, teve um preso que cometeu 2 assassinatos e ele montou uma fábrica de brinquedos com o apoio da comunidade. Então, assim, o índice baixou para 2%. Então, assim, é um presídio que tinha 300 pessoas. Pouca coisa. 300 pessoas, o diretor conversava 2 vezes por semana com todos os presos. Coisa simples, assim. Então, a primeira coisa é uma coisa óbvia, reduzir o número de presos no presídio, como uma escola. Você não pode ter 100 pessoas dentro da sala de aula. Então, assim, é possível fazer. Eu acho que é viável. Se o Lajeado conseguiu, e o Rio Grande do Sul tem índices altos de violência nos presídios, e lá tinha também. Porque tem as APACs, né? APACs, agora eu já não me lembro. Eu estou tão distante desse universo agora. Mas que são presídios onde os próprios presos têm a chave da cadeia. Né? É uma outra visão de mundo. Agora, como foi colocado hoje pelo Luiz Eduardo Soares, quando ele tentou criar o Pacto da Paz, ele não conseguiu. Tem que ter uma mobilização da sociedade. Quem vai se mobilizar para isso? A gente está querendo fazer uma coisa séria, assim, de trazer artistas, jornalistas, cineastas, pessoas, para levantar essa questão. Vai ter que ser pelo medo, ou então tá. Então, a hora que todos os políticos estiverem no presídio, todos, sem exceção, sem exceção, tá, por favor, aí vai mudar o sistema prisional. Aí eu acredito. A minha primeira entrevista sobre esse filme a primeira entrevista que eu dei do filme em 2007, quando ele saiu no Jornal da Tarde, tá lá. Me perguntam, como é que você acha que vai mudar o sistema prisional? Eu falei, quando todos os ricos forem para a cadeia. Porque aí muda. Porque aí vai ter gente que vai lutar por isso, que vai lutar por... que eu acho que está certo, eu não acho que está errado lutar. O errado é como está. Né? Agora, eu queria só colocar uma coisinha, assim, para 2 coisas rápidas, porque eu acho importantes. A questão do medo que a gente tem, né? Um medo muito grande. Eu acho que o medo é o que faz com que tudo isso aconteça. Porque você tem medo, você encarcera. Né? Não tem maneira de punir sem ser encarceramento? Óbvio que tem. Pouquíssimos casos realmente precisam de encarceramento. E uma coisa que não está aí, que o juiz fala, quando a gente for lançar o DVD, eu quero colocar vários extras, tem extras incríveis, assim. Ele fala, por exemplo, que ele acha que o Brasil precisa mais de hospitais psiquiátricos do que de cadeias, porque essas pessoas, e aí somos todos nós, a sociedade, precisa desse tratamento mental. Todos nós temos questões afetivas, carências, de depressões, medos, traumas. Imagina quantos traumas essas pessoas têm. Então, não é assim, joga ali porque você é um monstro. É muito simplista isso. Né? E a outra questão, a questão do medo, eu acho que o medo faz com que a gente viva o que a gente vive hoje, né? O medo de tudo. O Brasil hoje está um país que está... Eu acho que já está piorando. A população está ficando diferente. A energia é uma energia muito do hormônio do cortisol, né? Aquele da adrenalina. Então, quer dizer, aquela coisa mais tropical, bonita, alegre, eu acho que já não é mais. Talvez em alguns rincões do Brasil, mas nos grandes centros é uma coisa completamente de medo, a energia do medo. E a gente tem que trabalhar isso.
E a outra coisa é que eu sou completamente contra a prisão, radicalmente, assim. Eu acho que não deveria existir, e tem 1000 formas de punições assim, que poderiam dar resultados, inclusive de questões financeiras, questões de trabalho, várias coisas que você pode fazer. E os casos graves, realmente, que se você sair, você vai matar alguém, que existe, né? Aí tem tratamento. E psicológico tem que dar afeto, tem que dar 1000 coisas, como qualquer pessoa. Então, eu acho que essa punição tinha que ter. Agora, essa visão mais holística, poderia chamar, como é que a gente chega nela? Né? Aí eu acho que esse que é o desafio. Eu acho que ele queria falar, né? O Brasil é um país racista, né? Isso a gente está vendo, não tem nem discutir isso, eu acho. Assim, e assim, tem vários caminhos, né? Agora, eu acho que a grande questão, se cada um conseguisse se posicionar e fazer alguma coisa no seu ambiente e pressionar, a gente teve essas manifestações de junho que são muito propícias para isso agora, abrir um caminho, né, para a gente poder se manifestar. Então, eu acho que tem que aproveitar esse momento, cada um dentro da sua área e sem medo. Tem que acabar com essa coisa de medo. É isso que eu acho. Na realidade, esgoto e cadeia não dão votos. A diferença é que esgoto é para grandes obras e acaba, e a cadeia é uma grande fábrica de dinheiro. A cadeia é uma grande fábrica de dinheiro, porque tem comida, tem uniforme, tem guarda, tem não sei mais o quê. Eles ganham muito dinheiro com cadeia. E eles não estão interessados em acabar com cadeia. Então, essa diferença é assim, vai fazendo cadeia. Você pega de 10 anos para cá, qual foi a população há 10 anos atrás para hoje? Ela duplicou. Por quê? Porque estão preocupados em cumprir a lei. O cacete, estão preocupados em fazer dinheiro. E o dinheiro é do carcereiro, diretor ou secretário cobrar para fazer troca de presídios, tá? Que isso acontece, a quentinha que chega lá, entendeu? Que é o uniforme do guarda, que é as câmeras de segurança, que é toda essa parafernália, isso é uma
máquina de dinheiro. Como isso que você está falando, da cabeça das pessoas no dia a dia aqui, essa violência, né, essa adrenalina, é a indústria do medo. Bota o medo em você para você comprar câmeras, cerca eletrificada, o guarda que fica no seu prédio, ou na esquina, aqui no seu... Tudo isso é grana. Isso é uma indústria que é muito grande. E você tem isso aqui fora e tem lá dentro a quentinha, o uniforme, as armas, as câmeras, papapá. Então, eles não estão interessados em resolver. Porque isso não dá voto, mas dá muita grana. Isso é uma coisa muito grande. Gente, vocês devem estar cansados já, né? Acho melhor a gente encerrar. Ó, pessoal... Muito obrigada. Aqui fora, bem aqui. Muito forte. Um lanchinho que o Adriano mandou. Ah, fazer, que bom. Então, vocês... Mas obrigada mesmo, de coração, tá? Todos terem ficado. Obrigada.